sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Estou aqui hoje com todo prazer, concluindo um assunto que nós tínhamos tratado nos dois últimos conteúdos relacionados ao nascimento de Jesus. Eu que sou pesquisador exatamente dos cultos solares, e é um prazer estarmos aqui para dar esse encerramento, esse fechamento, né? Na medida em que a gente vai pesquisando, a gente vê quanta coisa poderia ser falada e deveria ser falada, até para se ter um entendimento maior. Mas enfim, então eu pensei num formato que fosse um formato adequado, de três programas, de 3 gravações, e nós estamos encerrando praticamente o ciclo natalino. Como eu disse num certo momento aqui, o ciclo natalino ele se fecha no dia dos Santos Reis, que é o dia 6 de janeiro. Só que hoje vai ser o ponto final em relação à questão dessa abordagem, se Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? Já estamos no ano novo, né? Quero desejar aqui um feliz ano novo para todos. Para mim é um prazer poder estar começando o ano nessa nossa reação aqui, nessa nossa gravação. O conteúdo do canal é um conteúdo que eu gosto bastante de fazer e espero que esse ano seja bem propício, né? Então estamos com bastante visualizações, estamos com um número significativo de inscritos, né? Estamos chegando a 320 inscritos, é muito importante, muito interessante isso. Quero deixar aqui um abraço para 3 pessoas que são inscritas no canal, que estão sempre reagindo, que reagem, fazem algum tipo de comentário. Quero deixar aqui um abraço para Maria Alice Corte, sempre reage às minhas publicações. Quero deixar aqui um abraço também para Lúcia Magalhães, inscrita no canal, e para o querido Luiz Eduardo Gauer, que inclusive tem um canal chamado Cientificando. Vou recomendar que as pessoas inscritas tenham acesso procurem o canal do Luiz. O Luiz é um jovem promissor e quero deixar aqui um abraço aos 3 e também aos outros inscritos no canal, que a gente vai conhecendo e trocando algum tipo de informação nesse período que eu faço essas publicações. Bom, quero dizer também que vou precisar fazer algum tipo de leitura, mas é uma leitura bem curtinha, bem rapidinha, até porque a gente, quando começou a falar de algumas pessoas, de alguns personagens que estão relacionados ao nascimento de Jesus, são pessoas que estão citadas na parte histórica, né? São pessoas com relevância na história do período, então eu vou precisar fazer algum tipo de leitura aqui, tá? Então, mas será uma coisa bem rapidinha. Uma coisa também que é importante é que vou terminar de apresentar algumas obras que eu tinha comentado ainda na última gravação, que são exatamente os evangelhos da infância, que estão, eu tenho aqui em algumas obras, mas em 2 obras específicas vou reapresentar essa obra aqui do Moraldi, né? Para quem quiser ler a obra do Moraldi. Então aqui nessa obra do Moraldi, então nós temos aqui os evangelhos da natividade e da infância. Então a natividade de Maria, que é o papiro Bonmer, a natividade de Maria, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho do pseudo Mateus e a história de José o Carpinteiro. Nessa história de José o Carpinteiro vem aquela tradição de que José era um homem idoso e que justificaria, por exemplo, no sentido humano, a absoluta impossibilidade de José ser o pai físico humano de Jesus. Eu adquiri no decorrer dos anos essa obra maravilhosa. Existem outras editoras, eu já tive em outras editoras, mas aqui são os apócrifos da Bíblia, tá? Então, publicado pela Fonte Editorial, e no volume número 1 a gente encontra alguns evangelhos da infância e da natividade
como por exemplo a história de José o Carpinteiro, o Evangelho Árabe da Infância, enfim. E vou recomendar mais uma vez novamente a minha obra que trata do nascimento de Jesus, mas no sentido da sua correlação com os cultos solares, especificamente o culto solar de Apolo, de Hélios e de Mitra, e que eu tive o prazer de ser tocado, de ser instigado a fazer essa pesquisa. Ideia essa que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos. Então vai ser um prazer saber que alguém aqui adquiriu minha obra, que também é publicado pela Fonte Editorial. Já fiquei sabendo, inclusive, que algumas pessoas entraram em contato com a Livraria Nobel, de Francisco Beltrão. Quero deixar aqui um abraço aos queridos funcionários e o dono, e enfim, são queridos amigos, os Filipes, o João, da Livraria Nobel. Se quiserem entrar em contato para adquirir a obra pela Fonte Editorial, esse livro está no catálogo da Fonte e aí é fácil achar. Fica difícil para mim, que tenho o livro, mandar pelo correio, porque as despesas de envio tornam o valor inviável, tá? Então eu no meu caso, né, como pessoa física, então entrando em contato com as livrarias e com a editora, o envio se faz de maneira normal. Bom, se você chegou até aqui, então vou pedir que você se inscreva no canal. Se você chegou aqui a partir de alguma recomendação do YouTube, que você se inscreva no canal, que ative as notificações, fale para as pessoas que gostem do tema mitologia grega, mitologia comparada. O assunto que a gente vai trazer aqui é um assunto inesgotável. Então eu estou aqui semanalmente trazendo algum conteúdo em relação à mitologia. Nesse período agora eu dei uma parada para com que a gente possa ter um debate sobre a questão do nascimento de Jesus, se Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu tinha comentado aqui antes, agora vamos continuar o nosso conteúdo, que haviam algumas dificuldades em relação à questão do nascimento de Jesus ser no dia 25 de dezembro, né? Por algumas situações vamos dizer assim, situações menores para as situações maiores. Qual seria a grande dificuldade? A grande dificuldade seria que não há prova histórica, em primeiro lugar, do nascimento de Jesus. Esse nascimento ele chegou a ser comemorado no dia 25 de março, que ele coincide com o equinócio de verão, lá naquela parte do hemisfério norte, tá? Mas, de fato, essa festa ela não se consolidou em março e a própria igreja foi mudando e mudou para o dia 25 de dezembro, como nós sabemos, né? O livro de Mateus e o livro de Mateus e o livro de Lucas, que são os dois evangelhos canônicos que citam o nascimento de Jesus de uma forma miraculosa, Lucas de uma maneira muito mais miraculosa, eles não se acertam na parte de alguns contextos históricos. Eu quero aqui fazer uma ressalva em relação ao que eu disse na última gravação, que havia um hiato de 6 anos entre a morte de Herodes e quando Quirino era governador da Síria. Na verdade, não são 6 anos, são 10 anos, tá? Então, quando Herodes morreu, e Mateus cita que os magos chegaram até o palácio, chegaram até Jerusalém procurando pelo rei dos judeus ou por alguma criança especial, porque eles tinham visto um sinal, né? Um sinal nos céus, e Herodes ficou curioso, mas também preocupado, e aí manda os magos eles irem em busca e tudo mais e tal. Os magos encontram de fato a Sagrada Família, só que aí tem o famoso morticínio que o livro de Mateus fala. Esse morticínio não existe registros, mas se imaginando quem Herodes era, né? Porque Herodes foi um rei extremamente sanguinário, né? Não é de se duvidar que de fato tenha acontecido isso. Não existem registros nas crônicas do período em relação ao acontecido. Por sua vez, Lucas, eu também já comentei, Lucas diz que aconteceu no período em que Quirino era governador da Síria e Augusto era imperador, um recenseamento, que é o elemento que justifica o deslocamento da família de José e de Maria gestante
até a cidade de Belém, porque segundo o texto bíblico, José era descendente de Davi e teria que ir para a cidade de origem da sua descendência, dos seus antepassados, perdão, dos seus antepassados. E é quando se completam os dias de Maria e ali ela tem Jesus Cristo, né? Tem o neném. Então assim, primeiro, então Augusto foi imperador, vou fazer uma leitura aqui, tá? Rapidinho, né? Então Augusto foi imperador de 31 a.C. até 14 depois de Cristo, né? Então, primeiro elemento histórico, né? Então, de 31 a 14. Herodes, ele foi rei de 37, ou seja, antes de Augusto ser imperador. Então, ele já era rei em 37 e ele morre no ano 4. Algumas referências situam a morte de Herodes um pouco antes de um eclipse lunar que aconteceu. Esse eclipse lunar ele foi identificado. Então, esse eclipse aconteceu próximo da Páscoa do ano 4 depois de Cristo, tá? E o Quirino, que é o Públio Quirino, ele foi governador da Síria no ano 6. A questão de ser governador no aspecto político do governo romano não atendia, por exemplo, quando a gente pensa em governador, muitas vezes a gente pode pensar numa situação moderna de ser governador. Não era assim que funcionava na administração romana. Quirino foi governador por um ano na Síria e nesse ano específico aconteceu que Augusto, de fato, mandou fazer um recenseamento. E esse recenseamento aconteceu de uma maneira muito simples. Porque com a morte de Herodes, assume um filho do Herodes, que é o Antipas, ou Antipas. Só que esse rei ele foi retirado pela própria administração romana, que controlava tudo, e Augusto teve a ideia de fazer uma espécie de recenseamento para situações de imposto. Esse recenseamento provocou uma confusão de tal forma naquela região que foi o elemento motivador do surgimento de um movimento de resistência que são os zelotes, que eram uma espécie de terroristas, vamos dizer assim, em relação à ação do Império Romano. Zelotes esse em que Jesus futuramente vai ter um discípulo, um apóstolo, que é desse grupo, que é Simão o Zelote. Então, quando aconteceu de fato esse recenseamento, aconteceu no ano 6, tá? Então, pensando em termos de situar Lucas historicamente, então é 6 depois de Cristo, se nós formos pensar em termos literais. Pensando em termos da vida do nascimento de Jesus no período de Herodes, não há uma conjunção, não há um outro recenseamento que tenha acontecido nesse período em que Herodes era rei. Aliás, se tivesse acontecido isso, ia ser um caos administrativo total. E outra coisa, quando a gente vê certas citações de que foi no mundo todo, que tem essa referência, né? O mundo todo. Não, né? O Império Romano ele foi um bom administrador porque ele não mexia muito nos aspectos sociopolíticos dos povos onde eles invadiam. Então havia um certo controle, mas também um certo cuidado. Por isso que eles foram o império que eles foram, né? Eles dominaram o mundo ocidental durante séculos e séculos e séculos por uma maestria administrativa. Então, assim, não há, consequentemente, uma conjunção, uma junção entre os eventos que Mateus cita e o que Lucas cita. Há uma outra coisa que é muito interessante, que é quando em Lucas diz que quando Jesus nasceu, e aí a gente iria talvez para aquele período lá de março, do nascimento de Jesus, Lucas diz que quando Jesus nasceu, pensando em termos literais, tá? Então aqui a gente está fazendo uma espécie de exercício mental, em que haviam pastores no campo
e que os pastores, obviamente, estavam com ovelhas, né, que era o animal de rebanho que era cuidado naquela região ali, e aparece um grupo de anjos anunciando o nascimento de Jesus. Bom, aí nós temos o dito problema da temperatura, né, que num certo momento aqui alguma pessoa até chegou a comentar nas reações. Entre novembro e março, a temperatura média daquela região ali é de, por exemplo, entre novembro e dezembro é de 12 graus, e quando chega em janeiro até março, essa temperatura, ela desce, temperatura média, tá? Ela desce para 6, 7 graus. As ovelhas, elas não sobrevivem ao relento nesse período, inclusive, para com que houvesse essa situação deles estarem no campo, tirando o fantástico do surgimento da situação, teriam que, obviamente, levar os filhotinhos, os cordeirinhos. Os cordeiros, eles não resistem, inclusive porque, segundo cheguei a pesquisar, isso afeta também a própria lactação da ovelha fêmea e que vai dar sustentação para o filhote. Consequentemente, nenhum criador, né, nenhum pastor coloca um animal que corre esse risco de ter um problema de saúde por conta de baixas temperaturas ao relento. Ora, nós sabemos que a Terra passou e está passando por alterações de temperatura muito grandes, né? A gente sabe que a temperatura da Terra foi aumentando. Todo mundo experimenta isso, no sentido até meio que do senso comum. Aqui no Sul existem histórias e mais histórias de frios que eram terríveis. E não faz muito tempo assim, 50, 60 anos. Vamos imaginar uma temperatura da Terra naquele período lá, tipo 2.200 anos atrás, 2.100 anos atrás. Com certeza os invernos eram muito mais rigorosos do que os de hoje em dia, que ainda se mantém lá rigorosos, tá? Então temperaturas de 12 graus, alguém pode dizer assim, 12 não é tão ruim assim, 6 não é tão ruim. Eu confesso que eu até uma temperatura de 8, 9 graus dá para encarar, né? Mas um animalzinho que tem uma outra constituição, ele não sobrevive. E os ovinos, né, as ovelhas, elas não suportam temperaturas baixas. São animais com temperatura corpórea alta. Consequentemente, se a temperatura cai, a coisa complica. Uma outra coisa também que nós poderíamos citar historicamente seria a estrela, a famosa estrela, né? Que diz que os magos, eu ia dizer anjos, perdão, que os magos viram no Oriente e seguiram, enfim, uma conjunção. Que as pessoas daquele período tenham achado que uma estrela andava, é de se entender, né? Existem estudos sobre qual seria esse fenômeno que apareceu no céu, que justificasse o entendimento astronômico em que fosse visto para com que se alimentasse essa história dos magos de terem saído do Oriente, essa história piedosa, até Jerusalém. O que é curioso é que quando eles chegaram lá em Jerusalém, Herodes não sabia dessa história, ou seja, ninguém tinha visto isso, né? Alguns estudiosos chegaram a fazer alguns cálculos astronômicos para situar esse fenômeno que pode ter acontecido naquele período. Um astrônomo, ou dois, eles identificaram que Júpiter, num certo período do ano, e ele os cálculos matemáticos recuaram até lá atrás, juntamente em conjunção com uma estrela, que é a estrela Regulus, Júpiter fez uma conjunção em que deu uma visibilidade no céu totalmente diferente. E, num certo ponto, por uma questão mesmo de posição dos astros, havia um momento em que ele chegava naquele ponto ali e depois ele retornaria, que daria o entendimento de um certo caminho. Essa conjunção de Júpiter e com Regulus, ela se deu entre o ano 2 e o ano 3, que, por sua vez, se encaixaria um pouco na história de Herodes. Só que já não se encaixa naquilo que Lucas fala
em relação ao recenseamento e em relação a quando Quirino era governador da Síria. Então, no sentido histórico, nós temos problemas os mais diversos, né? Os elementos eles não se encaixam. Mas o que eu quero deixar aqui para finalizar em relação a essa questão do nascimento de Jesus ter acontecido no dia 25 de dezembro ou não. Bem, então diante de todas essas dificuldades históricas, nós podemos dizer que nós estamos diante de um elemento, no sentido simbólico, muito poderoso. Então, a data do dia 25 de dezembro foi ficando cada vez mais consolidada por pura ação da própria igreja, que torna-se um elemento, que torna-se um instrumento de poder muito grande dentro do Império Romano, chegando ao ponto de superar o Império perfeitamente, né? O Império Romano do Ocidente, ele termina com data, né? Ele termina em 476, né? Existe uma extensão um pouco maior do Império Romano do Oriente, mas o Império do Ocidente acabou. E a própria igreja cristã, que vai se constituir católica, porque ela vai defender a universalidade do que ela falava, então a igreja constituída, ela vai de fato deixar que a data do nascimento, que passa a ter uma relevância cada vez maior, fique se consolidando dentro do período do solstício de inverno. É óbvio que no decorrer do tempo, mais e mais situações míticas, mais e mais situações simbólicas foram colando na festa. Era inevitável. Esse trânsito entre crenças é inevitável. Essa dita pureza, que de pureza não tem nada, você não encontra nos tratos, nas relações religiosas e nas relações mitológicas, né? Eu que sou pesquisador do deus Apolo, a gente sabe, por exemplo, que Apolo não é um deus grego. Na sua origem, ele não é grego. Ele nasceu numa região oriental e ele foi migrando até chegar na própria Grécia, até ser esse deus, o deus do oráculo, o deus da profecia, o grande deus Apolo da mitologia grega. Então, no período de Natal, vamos pensar no caso de um símbolo muito interessante, muito bonito, a árvore de Natal, né? A árvore que é o pinheiro. Por que o pinheiro? Por que é escolhido o pinheiro? Ora, o pinheiro é uma planta que ele resiste ao inverno. Lembrem que eu falei de que a questão do nascimento de Jesus ligada ao solstício era exatamente o sol ficando mais tempo enfrentando o inverno. O pinheiro, coberto de branco, né? Inclusive tem alguns enfeites de Natal que reproduzem ou tentam reproduzir o verdinho do pinheiro salpicado de neve. Se você sacudir o pinheiro, que está lá coberto de branco, aparentemente morto, você vai ver que ele está verde. Resistência ao frio, resistência à morte. Era natural que se escolhesse o pinheiro como um símbolo cristão. Vamos pensar no caso do próprio presépio, que a gente identifica inclusive o criador, né? A pessoa que vai trazer o presépio para as comemorações natalinas, que é São Francisco de Assis, que é uma pessoa que foi muito ligado aos animais, né? Que era um grande cuidador de animais, uma alma sensível nesse aspecto, e que recordou que Jesus foi colocado, segundo os evangelhos canônicos, numa manjedoura, que é o local onde os animais se alimentam, né? Então, assim, usando a sua imaginação, se foi colocado numa manjedoura, São Francisco pensa o seguinte: com certeza tinham animais onde Jesus nasceu, não é? Então, o presépio, como a gente identifica com a Sagrada Família, e tem um burrinho, tem um boizinho, tem um cordeirinho, e os pastores, né, que são elementos que começam a grudar. E aí, é claro, outro elemento simbólico que a gente vai falar na próxima semana, no dia 6 ou 7, né? Eu preciso ver no calendário quando vai ser o próximo domingo, né? Para a gente fazer essa postagem. Os magos, né, que vieram do Oriente. Oriente é uma palavra muito ampla, não se sabe direito onde era. Existem especulações de que eram persas, por isso que o nome de magos, não eram reis, mas isso é outra história. Então, assim, observem que, então, para essa constituição do Natal,
A literalização não significou muito. O que é mais significativo é a parte simbólica, é a parte da comemoração de uma pessoa, do nascimento de uma pessoa, que vai inaugurar, que vai inserir uma religião de tolerância, uma religião... Jesus é uma pessoa extremamente tolerante, né, segundo os textos bíblicos em relação ao trato com o diferente e tudo mais e tal, e que era absolutamente, dentro daquele período, diferente daquilo que podíamos encontrar. Nós encontramos pessoas, outras pessoas que são importantes nas suas respectivas religiões, né? Eu posso recordar aqui o Siddhartha Gautama, o Buda, pessoas tolerantes em relação a essa diferença. Mas voltando para a questão de Jesus, então assim, a festa é extremamente simbólica, importante, belíssima. Então eu quero deixar aqui uma conclamação, né? Ou um alerta, ou não sei se a palavra seria alerta, mas é uma recordação de que quando estiverem diante do Natal, pense no aspecto simbólico, né? Então, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Não existem elementos que comprovem que de fato ele nasceu. Aliás, existem elementos que comprovem que ele não nasceu, né? Que em 25 de dezembro. Pode ter nascido em qualquer outro período do ano, mas o 25 de dezembro ele está inserido no imaginário da religião cristã de elementos muito antigos e que tinham tudo a ver com o 25 de dezembro por conta do culto que aconteceu, o culto solar, o culto ao Solis Invictus, o culto ao Sol vencedor, né? Ao Deus Sol vencedor, o Deus Sol que era extremamente respeitado e querido da antiguidade. Bem, se você chegou até aqui é porque de fato você gostou das pontuações. Eu acabei me estendendo um pouquinho, né? Tive um probleminha aqui na luz, a minha luz de repente apagou e eu tive que refazer algumas vezes a gravação, mas deu tudo certo. Quero deixar aqui um forte abraço, desejar novamente aqui a todos um ano de 2023 muito bom, muito especial, né? É uma retomada da caminhada da Terra em torno do Sol, mais uma vez, né? E pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, convide pessoas amigas que você sabe que gostam do tema de mitologia. Para finalizar, volto a dizer, eu vou fazer uma próxima reação em relação aos Santos Reis, que estão citados de uma maneira muito, muito específica nos evangelhos apócrifos, e terei o prazer de apresentar esse conteúdo para todos. Vou deixar aqui um forte abraço então, um ótimo dia e até a próxima reação. Um forte abraço.